E aí, pessoal, o empate em Chapecó. Um empate que teve erros de Roger, é verdade, mas que teve um erro absurdo da arbitragem, que é um escândalo do futebol brasileiro. Vamos falar, tem muita coisa para falar desse jogo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O Grêmio empatou na noite desta terça-feira jogando na Arena Condá em Chapecó em 0-0 com a equipe da Chapecoense. Até aí, o Grêmio queria muito vencer, tudo indicava que poderia vencer, começou a partida no mesmo esquema, com o Lucas Leiva no banco, jogou, depois nós vamos falar de todas as individualidades, mas um jogo que aos 2 minutos, teve uma interferência da arbitragem, que acabou mudando. Uma jogada pela esquerda, o Campaz vai no fundo, passa pelo goleiro, joga para trás, o Biel vem para fazer o gol, chuta, o zagueiro, o Bianchi, um volante da equipe da Chapecoense, com um antebraço, evita o gol do Grêmio. A 2 minutos seria 1-0 para o Grêmio, evita o gol do Grêmio. E o que a gente pode falar a partir daí? Um pênalti escandaloso, não marcado pela arbitragem e confirmado pelo VAR. Um lance grosseiro, um lance que quem é árbitro tem que largar. Não tem condição nenhuma de ser árbitro. Até aceito que o árbitro não tenha visto, que é um lance rápido. Agora que o VAR não tenha visto, não tem. Tá no meu Instagram o lance, tá no meu Twitter também. Passa ali, olha, é uma vergonha, um escândalo o que aconteceu na Arena Condá em matéria de arbitragem. Aqui nesse espaço vocês vão ver muito pouco eu falar de arbitragem, porque eu não gosto de falar, eu não acredito na arbitragem no Brasil. Para mim a arbitragem no Brasil é ruim, então eu não acredito. Mas hoje, como ela mexe muito e ela começa 2 minutos mexendo no jogo, eu tenho que falar porque ela mexeu com o jogo. Mas o Grêmio mesmo assim, aí a gente passa por esse lance, porque é 0-0 ali, é 0-0, 2 minutos do primeiro tempo, a gente passa por esse lance e vai pro jogo. E o Grêmio não vai bem no jogo. E além de tudo, o Grêmio não conseguiu conduzir, o Campaz sendo articulador, os dois extremos, o Biel de um lado, o Ferreira do outro, até que a 24 minutos o Ferreira sente uma lesão. E entra o Guilherme. E o Grêmio não produziu, o Ferreira não vinha bem, a gente não sabe exatamente qual é a lesão ainda, vamos falar sobre isso, mas o Grêmio não produzia tão bem ali. Entra o Guilherme, que também não consegue produzir muito por ali, até que a 30 minutos, um lateral pela direita do Grêmio, o Bitelo levanta muito o pé, não vê a aproximação do jogador e acaba fazendo uma falta muito feia, que o juiz ali acerta na expulsão do jogador do Grêmio. O Bitelo foi imprudente, acabou atingindo o adversário, não tem o que discutir, falta para cartão vermelho, e assim fez o juiz, acertando, nem precisou de VAR, faz ali a expulsão, o Grêmio perde um jogador a 30 do primeiro tempo. O técnico Roger aqui começa os seus erros. O que faz o Roger? Perde um jogador, um volante, ele bota o Lucas Leiva e tira o Campaz, que àquela altura era o melhor jogador do Grêmio na partida. E ele tira o Campaz. Isso 32 minutos do primeiro tempo. Qual era a ideia? Traz o Diego Souza um pouco, a bola vai no Diego, ele tenta segurar para ter a velocidade do Biel de um lado e ter também o Guilherme a essa altura do outro lado. Mas ele não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque quando o Grêmio joga muito recuado, o Diego Souza perde muito a sua capacidade. E aqui nós não podemos criticar o Diego Souza, porque o Diego vai bem no jogo, dentro da condição física dele, ele vai bem, ele se esforça. No início do segundo tempo ele tem uma chance, que seria um golaço dele, numa lateral de ataque do Grêmio, ele consegue uma triangulação e entra em condição de fazer, dá um ganchinho, seria um golaço do Diego, a bola sai. Mas o Diego, quando o jogo é assim, ele perde a característica e o time acaba sendo refém. O Grêmio, o que aconteceu? Recuou muito, porque não tinha como pressionar, não tinha força para pressionar, o adversário foi avançando e o Grêmio foi perdendo a sua capacidade de reter a bola e de conseguir jogar. Foi pressionado, fez isso dos 30 do primeiro tempo até os 30 do segundo, outro erro do Roger, que precisou o Diego Souza botar as mãos no joelho e dizer: eu não consigo mais, para o técnico Roger mexer no time. Aí o Roger agregou o Thiago Santos na do Vijaçante, tirou o Biel, botou o Janderson e tirou o Diego Souza, botou o Elias. Mas a essa altura
já com o time mal. O Grêmio, a partir dali, botou um pouco mais de gás, conseguiu conter e não correu grandes riscos. Tem um lance num escanteio lá no finalzinho do jogo, mas o Grêmio não correu grandes riscos. O Grêmio correu riscos ali no momento ali, 10 minutos do segundo tempo, até os 30, quando o Diego Souza cansou completamente, e aí o adversário conseguiu se jogar, mas também com pouca qualidade não conseguiu vencer a defesa do Grêmio. As individualidades nós precisamos referir, tá? Nós precisamos referir, porque tem situações que são interessantes aqui pra gente falar. O Grêmio teve um Rodrigo Ferreira muito posicionado defensivamente, e o Nicolas também. Não foram bem, mas também não foram mal. Uma dupla de zaga muito correta. Jogou muito o Jeromel mais uma vez, que renovou o contrato, e a gente aqui faz uma saudação especialíssima. O Jeromel é jogador do Grêmio até o final do ano que vem. E também Bruno Alves, que fez talvez a melhor partida dele com a camisa do Grêmio, foi muito bem, tanto por cima como nas antecipações. Muito bem o Bruno Alves. O goleiro do Grêmio, como eu disse, tem uma intervenção no fim do jogo, não teve problemas maiores, se passou muito bem a partir das suas intervenções, sobretudo na bola aérea. Os volantes, o Bitelo acabou comprometendo completamente a sua atuação, porque foi expulso e prejudicou muito. Né? Foi quem compromete, na verdade, porque comete um lance infantil e é expulso. O Vijaçante muito bem, e o Lucas Leiva, um jogador superior. O Lucas entra, organiza o meio-campo, o Grêmio não corre riscos, não tem um chute da entrada da área, por exemplo, com os dois volantes sempre posicionados. O Guilherme, que entrou no lugar do Ferreira, o Ferreira jogou pouco tempo, não conseguiu produzir, o Guilherme entra no lugar dele e também não consegue, mas entrou numa situação já com... jogou poucos minutos com 11 jogadores, né? O Guilherme joga 6 minutos com 11 jogadores e depois acaba tendo que recuar, jogar lá atrás, assim como o Biel. Biel começa o jogo, até tem a oportunidade, que é o lance do pênalti. A oportunidade, o primeiro lance do Grêmio é o lance do pênalti. E aí, a partir daí, quando se tem a chance de completar a jogada, é um pênalti claríssimo, ele tem aquela chance, mas depois disso também perdeu, jogou lá atrás, recuou as linhas para tentar se defender, foi o que deu para fazer para o Biel. O Diego Souza, como eu disse, muito esforçado, tentou fazer, mas o jogo já não era para ele, e ele acabou sofrendo muitas dificuldades para isso. O Campaz, que era o melhor homem em campo, foi substituído erradamente, o Roger errou ao tirar o Campaz, não poderia ter tirado, teria que ter segurado o Campaz, mudado a forma, tirado o Diego Souza, mas não tirar o melhor jogador do campo àquela altura. Né, as substituições também não dá, o Elias jogou pouco tempo, o Thiago Santos da mesma maneira, o Janderson da mesma maneira, entraram ali para botar gás no jogo e tentaram fazer. O Grêmio perde 2 pontos, mas é impossível não falar desse jogo sem gritar em relação à arbitragem. É impossível. Por quê? Além desse lance, tem um lance do Bandeira, que o Nicolas vai tomar para bater uma lateral, o Bandeira fica parado para ele não tomar impulso para bater uma lateral. Ou seja, trapalhões, errados, ruins, e com um lance comprometedor, que para mim compromete tudo no jogo, quando há 2 minutos tu tem um lance como aquele, que não deram um pênalti escandaloso, que mudaria a história do jogo. O jogo é feito de vários pontos, e esse é um deles. E há 2 minutos, quando tu não tem um pênalti, tá tudo errado. Então, tem pontos negativos do Grêmio? Tem. Tem pontos negativos do técnico Roger no jogo? Tem. Só que tem um erro da arbitragem que supera tudo e qualquer análise, toda e qualquer análise em relação a esse assunto. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.